Bom, minha gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre incorporação. O que é que ninguém fala sobre incorporação? Quais são as bases de estudos científicos que fazem com que alguns cientistas acreditem no mecanismo da incorporação? Já existe um trabalho aqui no canal sobre isso, mas estou refazendo, porque as pessoas pedem. Talvez você acredite que incorporação é só aquilo que os religiosos falam, mas não é bem assim. Existe um estudo sobre isso, um estudo científico, que fala sobre a glândula pineal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar tudo o que você pode ter curiosidade a respeito de incorporação, aquilo que as pessoas não falam, aquilo que elas escondem. Se você gosta desse assunto, fica o meu convite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você será notificado. Também fica o convite para que apoiem o nosso trabalho, que pense na possibilidade de se tornar membro desse canal. Ali na área de membros você vai encontrar diversos trabalhos, inclusive sobre esse e outros, tá bom? Vinheta e depois nós voltamos para falar realmente aí, sim, sobre o assunto incorporação. Bruxo Mago Negro. Nem toda luz vem do céu. Bom, para aqueles que vocês que é a primeira vez aqui no canal, sou o Bruxo Mago Negro, faço trabalhos sobre espiritualidade, falo sobre diversos assuntos. E hoje o assunto que nós vamos falar é sobre a incorporação. Talvez não saibam, mas a ciência não tem opinião. Não. A ciência não pode se fechar sobre um determinado assunto. Ela não pode dizer, isso eu não acredito, não. Porque a ciência pode dizer, isso ainda não foi comprovado, e isto já foi comprovado. Quem tem opinião são os cientistas, aqueles que fazem pesquisa. Estes sim, eles têm opinião, mas não é a opinião da ciência. Ciência não tem opinião. Quando ela tiver opinião, ela deixa de ser ciência. Ciência é um campo de estudo aberto. Ela aceita qualquer coisa. Algumas ela vai comprovar que é verdade, outras não. Quanto à questão da incorporação, vocês vão encontrar por aí que é que um espírito, o seu espírito sai do corpo. Isso é a base mais simples que vão te mostrar por aí. Que o teu espírito sai do corpo e que um outro espírito vai se apossar do teu corpo. Não, isso definitivamente, isto não é a verdade. Se o teu espírito sair do corpo, o espírito é o que anima a matéria. Se ele sair do corpo, até que um outro entre, você estaria morto. A matéria não responderia mais. O que acontece na realidade é que existe uma glândula, e já existem estudos sobre isso, que está dentro do nosso cérebro. É a glândula pineal. Durante muitos anos, os cientistas acreditavam que a glândula pineal só tinha uma função e que ela parava esta função quando alcançávamos a puberdade, ali mais ou menos entre os 14 e 15 anos, ela pararia de atuar. Depois de alguns anos vieram outros estudos mais aprofundados e descobriram que esta glândula não para de trabalhar e que ela, muito provavelmente, seja o ponto que faz com que os espíritos se manifestem. Para isso, precisamos entender o que é e como os espíritos se comunicam conosco. Talvez você já tenha visto falar de um pequeno aparelho chamado Spirit Box. O Spirit Box se baseia numa ideia de Thomas Edison e Nikola Tesla, que buscavam uma forma de comunicação com o espírito através de frequências, usar a tecnologia para conseguir se comunicar com espíritos.
Hoje existem apps para colocar no celular. Coisas que inventaram para distrair a população, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Mas aquilo não é nada sério, é apenas uma brincadeira para crianças. Mas o Spirit Box era um rádio aonde a frequência não existia uma frequência que você regulava no dial, não, ele ficava como se tivesse um ponteiro correndo de um lado ao outro do dial, tentando captar frequências que estivessem a curto alcance, ou seja, no ambiente onde você estava. Porque é, porque é assim que se acredita que a glândula pineal funciona. A glândula pineal é um pequeno cristal micro, tá? Pequeno, eu estaria colocando que ele é grande. Ele é micro e ele está dentro do nosso cérebro. Quem conhece sistemas de comunicação de radioamadorismo antigos, né? Não hoje que são transistorizados, mas na época em que eles eram valvulados, as válvulas somente davam potência para a transmissão, o que fazia com que se acertasse a frequência era os chamados cristais. Cada cristal tinha uma determinada, ia de uma determinada frequência a outra. A glândula pineal é um cristal. Ela explica, por exemplo, por que alguns espíritos conseguem se comunicar comigo, mas não conseguem se comunicar com você. Porque a frequência que o seu cristal, aquele que está dentro da sua cabeça, consegue alcançar, não é o mesmo que o meu consegue. Eu também talvez não consiga me comunicar com o espírito que você consegue. O que se chama de desenvolvimento mediúnico, muito provavelmente, seja o treinamento de fazer com que esta nossa glândula fique mais flexível. Digamos que ela vibra, ela consegue captar uma vibração de 100 MHz. Todos os espíritos que vibrarem nesta frequência usarão desta minha glândula para se comunicar. Por que algumas vezes alguém entra numa casa e se sente mal? Porque quando esta glândula começa a trabalhar, vamos pensar da seguinte forma para mais didática. Nós temos uma banda de rádio FM, né? E ali você tinha um controle e tinha um ponteiro aonde você ia banda de FM vai de 86 até 107, se não me engano, que é a banda comercial, tá? Ela vai mais, mas a banda comercial é essa. Então, se a tua frequência fosse, por exemplo, 88.1, essa é a frequência que o teu espírito está trabalhando, ele está se comunicando através daquela frequência. E um outro espírito com a mesma frequência ou uma frequência parecida se aproximar de você, ele vai conseguir se comunicar. Mas por que é que isso não acontece com todo mundo? Simples. Porque algumas pessoas têm essa frequência, esse dial, esse ponteiro, digamos, tá aí, vamos imaginar nisso, o ponteiro está cravado no 88.1. E este espírito que quer se comunicar, ele está pouquinha coisa ao lado. 88.1,2. Mas se o teu ponteiro dentro da tua cabeça não se movimenta, é porque você não tem a mediunidade desenvolvida e nem vai conseguir isso. Você não nasceu assim. Médiuns são pessoas que nasceram para fazer a chamada canalização. Ou seja, elas vieram para se comunicar. Então, essas pessoas têm este ponteiro, digamos assim, que se movimenta. Mas ele não corre do 88.1, por exemplo, até o 104. Não. Ele se movimenta muito pouco. E existem pessoas
que têm uma flexibilidade maior neste sistema. E então elas conseguem comunicação com mais espíritos. Quando a incorporação acontece, o que é incorporar? Vamos para a palavra incorporar. Incorporar não é tirar algo e colocar outro. Isso seria substituição. Incorporar é juntar algo a outro. Então, o teu espírito está se comunicando. Ele está se comunicando. Porque você é o famoso aparelho, né? Em muitas tradições de casas religiosas aí que falam que nós somos um aparelho. Então, vamos supor que nós somos um aparelho de rádio, ok? Então, estamos ali na frequência de 88.1. Aproxima-se um espírito que é 88.1,4. Nossa, uma casa decimal bem longe, tá? Bem, bem longe. Para a frequência de rádio, se fosse num rádio, ficaria um chiado como se tivessem duas emissoras de rádio transmitindo. Já te aconteceu, né? Para os antigos, sim, que eles iam mexer na sintonia e de repente pegavam duas rádios juntas, nenhuma falava nem a outra. Não dá para entender nada. A mesma coisa acontece. O que acontece é que nesse momento em que esse ponteiro começa a tentar captar aquela via de comunicação, que é um outro espírito que vibra numa frequência diferente, esse ponteiro começa a oscilar. Por isso que você enxerga e vê por aí médios que, antes de incorporarem, começam a se sentir mal. Por quê? Porque eles começam a perder o controle. Aquele ponteiro está começando a se mexer, a se flexibilizar. E então você perde um pouco da sua consciência, até que ele consegue captar a energia, sentar bem na frequência certinha. Quando ele entrar ali naquela frequência certa, aquele espírito que está ali próximo a você vai se comunicar. E aí você perde o controle, mas o teu espírito não saiu do teu corpo, ele permanece ali. O que ele não consegue é mais se comunicar. Um exemplo bem fácil de entender é, eu tenho um rádio aqui, estou sintonizado, vamos manter sempre a frequência 88.1. E eu estou escutando um jogo de futebol. Eu vou ali e mexo no botão e troco o dial, mexo no botãozinho, aquele ponteiro vai andar um pouquinho, vai para a frequência de 92 e ali tem um outro comunicador, uma outra rádio, falando. Eu não posso acreditar que aquela outra rádio lá não existe mais, que ela morreu, que ela simplesmente se apagou. Não, não é isso que aconteceu. Eu não substituí o comunicador, eu só saí de uma frequência e fui para outra. E é isso que a pineal faz, segundo a ciência. Ela troca a frequência de captação, e então esse espírito começa a se manifestar. E existem outras formas que as pessoas também acreditam, que é daquela que o espírito, em vez de você sair da frequência, isso é um outro tipo de mediunidade, em vez de você perder totalmente a sua consciência, você começa a ouvir um espírito, chega muito próximo de você, começa a falar e você começa a dizer aquilo que ele está dizendo. Também é comum? Sim, também é comum. Existem também as psicografias. Funciona da mesma forma. Da mesma forma. Sempre é através, segundo a ciência, através da glândula pineal. Neste momento, você não perde todo a sua consciência, mas esta frequência domina a tua mão. Este espírito que se aproximou domina a tua mão e vai escrever as mensagens. Existem pessoas que conversam com espíritos. Existe? Sim. Mas elas conversam com espíritos, normalmente, elas não precisam falar. A comunicação é interna. Em alguns casos, pessoas que gostam de conversar sozinhas, por exemplo, elas conversam com o espírito. Talvez para aqueles que olhem de longe, digam, nossa, aquele cara está louco. Não, ele está conversando com alguém,
Você não consegue escutar a resposta, mas ele consegue. Ele consegue. Porque a resposta está vindo dentro da cabeça dele. Isto é a base científica. Pesquisem sobre a glândula pineal e verão que esta é a base científica da incorporação. O vídeo vai ficar muito longo, farei um segundo vídeo falando mais sobre esse assunto. Mas gostaram desse assunto? Te inscreve no canal, deixe aí nos comentários se quer a segunda parte deste vídeo. Tem mais para falar? Tem mais para falar, tem muito mais para falar. Tá bom? Por enquanto, meu abraço a todos vocês.